Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este é um vídeo muito especial que contém um modismo linguístico, aliás, uma verdadeira praga no discurso na nossa língua portuguesa, o exagero em relação aos verbos, ou o não pensamento sobre que tipo de verbo é utilizado em um discurso. Ou também poderíamos dizer que há um verdadeiro abuso da passivação. Sobre essa expressão, vamos à nossa aula, vamos a alguns pontos importantes, educativos, sobre exageros e a passivação. Como a própria expressão nos coloca de cá, tudo que é exagerado terá um efeito exagerado, ou mesmo humorístico na construção do discurso. Nós podemos perceber que a chamada hipérbole, um recurso de linguagem famoso na nossa língua portuguesa, pode gerar um verdadeiro humor, a risada mesmo. Luiz Fernando Veríssimo é um verdadeiro gênio das hipérboles e em muitas das suas narrativas, das suas crônicas, o exagero dá lugar à risada. Como, por exemplo, um sujeito que coloca aqui todos os dias, por causa da moda, devido à moda da suplementação, toma 365 comprimidos diariamente nas 30 horas diárias. Esse tipo de estrutura exagerada, hiperbólica, que contém a hipérbole, é um discurso que tende a causar o humor e é, como nós estamos colocando, um exagero. E esse exagero pode ser um quesito de arte. Muito bem, mas quando a intenção de um texto, a intenção da comunicação não é artística, nós temos que usar, a sensatez. E uma pessoa sensata no discurso consegue colher outros frutos muito mais rentosos. Uma pessoa sensata consegue colher frutos muito mais rentosos, sensatez. Essa sensatez é exatamente saber a hora em que um recurso deve ser utilizado, outro recurso não deve ser utilizado, a seleção vocabular dos próprios verbos, conectivos e por aí vai. É muito comum hoje em dia essa história do foi usado, foi detectado, foi falado, foi focado, é focado, é focado, é focado, é focado. Poderíamos usar outra expressão, outro tipo de sentença. O que acontece é que o danado do verbo auxiliar anda sendo cada vez mais presente no nosso discurso. Exagero pode ser ruim. Comentemos um pouco aqui também sobre locução verbal. Em língua, quando se fala sobre locução remete a conjunto, ou seja, uma locução verbal, um conjunto de verbos. Nesse caso aqui de foi detectado. Você se lembra um pouco sobre a chamada voz passiva e voz ativa da língua? Pois é, falamos um pouco sobre vozes também neste nosso vídeo do nosso canal. É muito importante que você clique aí para se inscrever no canal e receber sempre esses pensamentos, esses caminhos educativos, reflexivos sobre nossa língua. Curtir também. Então, vamos à noção sobre oração na nossa língua portuguesa. Quando se fala sobre oração, é muito interessante a visualização da estrutura. A estrutura oracional da língua, então, sujeito, verbo, complemento. Vamos à chamada voz ativa. E o que é a chamada voz ativa? Na voz ativa, o sujeito age diretamente sobre a ação. Ativa, agir diretamente. Responsável, o sujeito é o responsável direto, de maneira ativa, agente, agindo, vendo como as expressões técnicas são interessantes, agindo diretamente sobre a ação. Então, temos o seguinte, o juiz assina o documento. Então, sujeito, verbo, complemento. O juiz assina o documento, aquele documento, este documento. Muito bem. Então, há aqui sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo e aqui o objeto direto. Quando entre o verbo e o complemento não houver preposição, o trânsito é chamado de trânsito direto. Verbo transitivo, a passagem é direta para o complemento. Ou seja, neste caso não há preposição entre verbo e o complemento. Preposição em, de, para, com. Não existe a preposição. Então, o verbo é um verbo transitivo direto. Nesse caso, nós vamos perceber, então, o verbo transitivo direto, vamos perceber a chamada voz passiva. E aí nós temos, na nossa língua, duas vozes passivas, e eu não quero aqui ficar atento a esses termos técnicos, mas mostrar a você
que de um verbo transitivo direto, que aqui está no presente do indicativo, nós teremos a apassivação, essa moda então, que percebemos no dia a dia da língua. O juiz assina este documento, então vamos lá, a chamada voz passiva, até coloco aqui com a letra de forma, então vamos, este documento, agora o complemento é sujeito, este documento, doc, coloco, é assinado, veja a locução verbal, é assinado pelo juiz. Então, isto aqui acaba sendo uma grande praga dos tempos chamados de modernos. Então, este documento é assinado pelo juiz. Isto aqui é um erro? Não, não é erro. O modismo não necessariamente é um erro. A questão está justamente no exagero. E os usuários da nossa língua andam exagerando no dia a dia corporativo, em um dia a dia profissional, de uma apresentação. Há um exagero em relação aos verbos. Podemos fazer a revisão dos textos, diminuindo os verbos e pensando cada vez mais na objetividade dos nossos discursos. Afinal de contas, ninguém é imune a possíveis desvios. Longe da ideia de perfeição, não é esse o objetivo do nosso canal. Então, este documento é assinado pelo juiz. Então, no lugar desta voz passiva, nós poderíamos pensar na voz ativa e, de maneira muito prática, pensarmos em um discurso mais objetivo, em um discurso, digamos, menos desgastante. Esta repetição a todo momento é focado, é assistido, foi desobedecida, é falada. Muitos gramáticos tradicionais, pensando em algo mais profundo, muitos gramáticos tradicionais até recomendam que não seja usada a voz passiva em alguns casos. Nós não vamos aprofundar nesse tipo de conteúdo porque não é o objeto deste vídeo. Mas muito cuidado com isso. Ou seja, agora, fazendo um breve resumo importante a todos nós. A chamada voz passiva, esta apassivação, é falado, foi assinado, Esta voz passiva vem de um verbo transitivo direto. Este verbo transitivo direto, aliás, no presente, nós temos aqui o verbo auxiliar no presente. Este verbo transitivo direto dará origem à voz passiva. Ou seja, o complemento, aqui o objeto direto, será sujeito e temos isto. De uma maneira bastante prática, cuidado com os exageros presentes na hora de se construir um discurso. Esse exagero pode causar ali um ruído, pode ser ruim. E fuja desta moda de necessariamente, quando estiver em um ambiente formal, usar a chamada apassivação. Foi falado, foi detectado, Não. Fuja desta questão, tá bom? Tinha avisado, tinha falado, havia. Cuidado, você pode trocar por um verbo só. Aliás, não é ainda também o objeto, mas ontem lá no meu Instagram, @DiogoArraes, eu discuti uma construção de um texto. E nesse texto eu disse ali sobre a falta da economia em relação a determinados verbos. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Você realmente reflete, faz uma reflexão sobre aquilo que é exalado às pessoas? O seu discurso, aquilo que você joga às pessoas em termos, digamos, nem tão formais? Você reflete sobre isso? Sobre aquilo, como o seu ouvinte recebe o seu texto? Que tal repensar nisso? Bom, este é o canal Mesma Língua. Aqui você sabe, eu estou sempre em discussão sobre elementos linguísticos, fatos cotidianos e reflexivos, sobre o bom uso da palavra, da língua portuguesa, da criatividade e da comunicação. Clique em curtir se você curtiu, ative as notificações. É muito importante você ativar as notificações e compartilhar. Se você recebeu este vídeo por compartilhamento, continue o compartilhamento. Este é o nosso trabalho. Muito obrigado e eu estou lá no Instagram, @DiogoArraes. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.